Boa noite aos que estão presentes. Bom dia, boa tarde, ou seja muito bem-vindo você que vai assistir essa live gravada. Ontem, infelizmente, aconteceu um imprevisto e eu não sei, na verdade, o que aconteceu. Acabei não conseguindo deixar a live gravada. Uma pena, porque o tema de ontem foi muito bacana, enriquecedor, foi show de bola, como dizem, né? A gente conversou um pouquinho com a Cida Lopes, educadora sexual, e trocamos muitas ideias, abriu nossa mente para muito conhecimento importante, para vermos aonde e o quanto que nós falhamos, né, como pais, e trazendo ainda da nossa cultura certos tabus que nos impedem de passar aos nossos filhos tudo aquilo que é importante, né? Então, para você que deseja saber um pouquinho da live de ontem, não pôde estar, eu vou estar fazendo nesse final de semana um resumão, pelo menos com os principais tópicos do que a gente conversou, para não deixar esse tema aí sem registro, já que todas as outras lives que eu fiz desde segunda-feira você encontra no meu canal do YouTube, que eu vou deixar também o link ali para vocês, e aqui no meu feed, ok? E vamos revisar um pouquinho enquanto o pessoal vai chegando, né? O que nós já vimos durante toda a semana. Essa semana especial que eu preparei com muito carinho para todas as mulheres, para todas as mamães, futuras mamães, para as profissionais da educação, né? Que a gente sempre agrega conhecimento, a gente sempre desperta um novo olhar quando a gente aprende e conhece novos caminhos. Na primeira live, que foi na segunda-feira, né, nós trouxemos o tema Permita-se, cuide-se, né, para bem cuidar, onde levar a mulher a importância dela olhar para ela, dela parar por um momento e refletir tudo aquilo que ela precisa para seguir uma vida mais leve, seja no seu relacionamento, seja na vida de mãe, seja na vida de mulher mesmo, dentro da sua carreira, para ela não acarretar o peso de querer fazer tantas coisas ao mesmo tempo, se sentir cansada, esgotada física e mentalmente. Foi muito legal, a minha convidada foi a Luciana, terapeuta, analista corporal, né? Todos esses resumos estão aí no feed. Todas as convidadas foram marcadas nos posts após as lives, então você pode verificar, você pode entrar em contato, pode assistir também a live, deve, porque é muita coisa bacana, precisa se aproveitar. Na terça-feira, a gente trouxe o tema E aí, eu tenho um diagnóstico, e agora? Que é a questão, né, que eu trouxe um pouco aí da minha biografia, da minha vida, né, onde muitas mães já passam ou já passaram por momentos semelhantes, que é o do enfrentamento, né? Às vezes com os filhos, às vezes na própria vida, né? Enfrentando aí situações difíceis. E às vezes você precisa saber como enfrentar isso, né? Você precisa equilibrar as emoções para se sentir preparada para enfrentar, porque nada é impossível. Né? E para saber, para essa mulher, para essa mãe saber que ela tem uma rede de apoio. A terapia ocupacional é um trabalho excelente, por isso eu fiz questão de que a minha convidada fosse a Regina, né? Uma terapeuta excelente da Clínica Sejato, que faz um trabalho maravilhoso, tanto em instruir os pais nesse caminho, como com o desenvolvimento da criança. Na quarta-feira, a minha convidada foi a Nick, ela é educadora parenteral, coach, né, advogada da família, tem um leigo trabalho aí já com a rede da família e da educação infantil. Nós discutimos os benefícios e prejuízos da cama compartilhada e o vínculo que se deve gerar com os filhos, né? Que a gente chama de conexão, conectar-se com os filhos, compreender para bem educar, educar sem gerar traumas e educar sem dramas, né? E é um longo caminho aí dentro de um treinamento também que eu tô preparando com muito carinho, que o link está na minha bio, né? Eu vou deixá-lo até a gente fechar 30 vagas, então se você quiser, não perca a oportunidade para levar e explorar melhor todo esse conteúdo que a gente veio vendo nessa semana, ok?
Ontem, então, foi o tema com a Cida Lopes, como eu já estava comentando. Para quem está chegando agora, boa noite. Eu estou fazendo um resumo da semana, né? Até que o pessoal vai chegando. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Kati. Muito obrigada, está sempre me acompanhando. Boa noite, Kátia, Joyce. Todos aí que de repente já passaram e eu não consegui ver, se sintam abraçados, né? Então, no dia de ontem, a gente falou um pouquinho sobre a sexualidade, né? E a gente percebe o quanto de tabu a gente tem, a gente acarreta a vergonha, talvez, que veio dos nossos pais, de uma cultura que a gente traz, né? Então, a gente precisa querer mudar isso para que a nossa juventude, a nossa geração, os nossos filhos, não enfrentem situações embaraçosas quais nós passamos, né? Para que a gente faça com que eles se sintam amados em todos os contextos e que eles não tenham vergonha do próprio corpo ou de viver um relacionamento realmente prazeroso na vida adulta. Que eles saibam que isso sempre será fruto de um sentimento gostoso, de um sentimento de confiança, que eles se sintam instruídos para iniciar esta vida, a sexualidade. Porque como a Cida colocou aqui ontem, né? No dia que a gente nasce, começa a nossa sexualidade. Então, nós como pais, temos que instruir eles a conhecerem o próprio corpo, sem vergonha, sem tabu e respeitando o corpo deles. Então, tudo isso que infelizmente eu não consegui deixar gravado no dia de ontem, como eu comentei, eu pretendo entregar para vocês num resumo, um vídeo, que aí eu também vou estar postando lá no meu canal, para que vocês tenham um pouquinho de ideia, né, do que a gente conversou aqui ontem, para quem não pôde estar presente. Tá ok? Muito obrigada pela presença de todos. Vai no aviãozinho, vai convidando, chama as mamães, as futuras mamães, né? Quem trabalha aí de repente com mamães, porque hoje o tema é muito gostoso. A gente vai fechar a semana com chave de ouro, né? A gente vai falar de um outro elo de conexão, talvez o nosso primeiro elo de conexão emocional, de conexão com os nossos filhos e principalmente uma conexão que chama-se amor maior. Um momento muito mágico que se chama amamentar, né? E quantas mulheres, eu quero iniciar a nossa live antes da gente começar, de eu chamar a minha convidada de hoje, a Lília, consultora aí materna, hoje fazendo um brilhante trabalho, tá? Eu vou dizer assim, até socorrendo, né? Muitas mamães das angústias, das aflições, dos medos, da insegurança, né? Dando esse apoio para as mamães, um trabalho brilhante que vocês vão conhecer já já. Mas para iniciar, eu quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência, né? Da minha experiência aí com os meus dois guerreiros, né? Que é o João Vitor, hoje um adolescente de 14 anos, para quem não me conhece, e o Vicente, meu pequeno guerreiro de 5 aninhos, que completou agora em abril. Então, graças a Deus, e apesar de todas as complicações que ambos tiveram, eu consegui viver, né, essa experiência fantástica de amamentar os dois, né? João Vitor nasceu com problema do fígado, mas aí foi já no decorrer do 2º mês, né? Não foi tão no início. Então, a amamentação no primeiro momento para mim foi muito complicada. Meus peitos ficaram como se fosse um melão, endurecidos, e você não ter conhecimento, não existia uma Lília da vida, né, para te orientar, para saber o que estava acontecendo. Cheguei a fazer febre, né, e o leite parecia que não saía, ou o bebê não conseguia mamar, e aí bate, né, a angústia, o nervosismo, que é o ponto que nós vamos chegar hoje, né, o nosso estado emocional, o que ele te ajuda e o que ele te atrapalha, o que você vai estar passando para essa criança, né? E aí o que eu fiz? Por sorte, eu conheci uma enfermeira, que era nossa vizinha, inclusive, que Deus a tenha, infelizmente ela já é falecida, mas eu aguardo com muito carinho, porque ela foi o meu socorro, né? Ela falou, não, vem cá, vamos embaixo do chuveiro, vamos massagear, você vai precisar ordenhar, porque todo esse peso que você está sentindo no leite, no peito, é o excesso muito grande de leite que você não está conseguindo ordenhar e não está saindo. Então, está enrijecendo a sua mama. E seu filho não vai conseguir mamar com o peito nessa situação, né? Que bom que, de repente, apareceu esse anjo. Mas imagina, quantas mulheres já passaram por isso e não tinha ninguém com conhecimento perto dela?
Não tinha ninguém para orientar. Passou dor, se frustrou e de repente desistiu. Desistiu de viver essa experiência tão fantástica, tão maravilhosa, essa conexão incrível com os seus filhos. Então, assim, eu sou eternamente grata por esses momentos que eu vivi. Passei, assim, João Vitor também operou logo depois, né? Ele teve que fazer uma cirurgia. E aí também segui firme no meu propósito. Eu ordenhava, eu fazia a doação desse leite, mas eu não queria deixar de amamentar. Embora o início tivesse sido muito sofrido. Não foi fácil a primeira amamentação. Já com o Vicente, para eu não me estender muito aqui, ele já teve os problemas assim que nasceu, descobriu a cardiopatia. Estou fazendo um resumo, né, para quem ainda talvez esteja aqui a primeira vez assistindo ou vai assistir depois, você vai mandar para uma conhecida, um conhecido. Então, só um resumo para não ficar assim uma história sem muito sentido. Vicente nasceu com cardiopatia, né, e em seguida, no terceiro dia, ele teve um AVC hemorrágico. Né? Então ele teve muito problema, ficou 40 dias no hospital, demorou para eu poder amamentar. Veio todo o impacto da emoção daquilo que a gente conversou na terça-feira, de você ter um diagnóstico, de você, na verdade, não saber qual vai ser a consequência dos próximos dias, porque o que nós ouvíamos dos médicos nem era favorável, era desacreditado, né? E nós nos mantemos firmes apesar de toda a dor, buscamos acreditar que não, que Deus tinha um propósito diferente para a nossa vida. E de fato aconteceu. Vicente foi se recuperando e eu ali, sofrendo. E quando eu percebia, ao ponto que eu quero chegar para vocês, o quanto eu percebia que naquele nervosismo, naquela ânsia de eu querer muito, mas saber que a situação do meu filho era difícil, que tudo estava difícil para mim, mesmo que eu achasse que eu estava tudo bem, o meu emocional estava abalado. E aí o leite às vezes não descia. Eu não conseguia produzir esse leite. Por quê? Um ponto é que o bebê, isso a Lília vai falar muito claramente daqui a pouquinho, né? A gente já vai chamar ela. Um ponto é que o bebê faz todo esse trabalho, né? Quanto mais ele suga, mais ele vai produzir o teu leite. E eu não tinha essa sucção. O que me sugava era uma máquina, né? A bomba de leite lá no hospital. Ou às vezes a ordenha manual. Então era difícil. Então, a mulher, ela precisa entender que o bem-estar dela, psicológico, emocional, quanto mais ela se preparar e durante todos esses 9 meses de gestação, mais ela vai alcançar esse equilíbrio e essa paz para chegar no momento de amamentar e sentir confiança que tudo vai dar certo, que tudo vai ser prazeroso para ela e para o bebê. Tá? Sem contar que outras coisas que a gente acaba transmitindo que depois a gente vai entrar no contexto. Aí Vicente, como era cardiopata, né? O pouco que ele amamentava, ele se sentia muito cansado, porque dava insuficiência respiratória devido a todo o quadro clínico dele. Mas, mesmo assim, eu não desisti. Eu ordenhava e aí quando ele começou a poder comer um pouquinho, a gente dava na seringuinha para ele. E em seguida, com a ajuda da fono, a gente foi introduzindo a aprender, que ele aprendesse a fazer sucção, que ele aprendesse a mamar. A sensação de lembrar é incrível, né? Ver aquele pedacinho de gente tão pequenininho, tão debilitado, se conectando comigo e saber que o meu abraço, né, que eles chamam até de método canguru, né, que é conectar o bebê, pele com pele, sentir, aquela sensação é maravilhosa. Aquela sensação é restauradora. E imagina para o bebê, que está sendo reconfortado de onde ele veio, que ele sentiu 9 meses, somente a mãe, somente a sua presença, o seu amor, o seu desejo. Então é importante a mulher ter consciência do quanto ela transmite para esse filho, para essa filha, desde o ventre, né? E é fantástico. Hoje, graças a Deus, para a gente fechar a história, Vicente mamou 1 ano e meio. Ele já não quis mamar tanto quanto o irmão foi até os 2 anos de idade, e que foi fantástico, foi benéfico no quadro dos dois, esse leite materno, né? E Vicente, após a cirurgia do coração, ele conseguiu mamar super bem, aproveitou, e eu fiquei realizada de ter conseguido, mesmo diante de tantas dificuldades, ter vencido esse desafio, ter curtido esse momento e vivenciado essa conexão, esse laço de amor inexplicável.
porque todas as mães que já amamentaram pode concordar comigo, pode mandar coraçãozinho. É um sentimento grandioso. É maravilhoso recordar e dar saudade quando a gente deixa. Bom, acho que eu já falei demais. Vamos chamar a Lília. Vou apresentá-la um pouquinho para vocês, né? A Lília, hoje, com a consultoria de mamãe, fantástica. Se vocês entrarem no Instagram dela depois, vocês vão ver que lindos depoimentos, que gratidão que as mães têm por sentirem que tem alguém do lado delas, dando esse apoio, dando esse conhecimento, dando essa força e ajudando elas a realizar este grande momento, esse benefício, na verdade, aos filhos. Lília está há 16 anos na área da saúde, né? Trabalhou por alguns anos no hospital, né? Inclusive até quero mandar um abraço e falar para todo mundo aí o quanto eu tenho de carinho por essa amiga, que quando soube da situação do meu filho, ela veio que voando, né? Literalmente a palavra da casa dela, que não era tão perto, não vou falar, tá, Lília? E foi correndo para o hospital para nos abraçar, para estar presente e para ajudar, porque na época ela trabalhava no centro cirúrgico. Então, assim, ela mora no meu coração e com certeza ela me ajudou muito também num momento muito difícil. E um tempo depois ela acabou indo justamente aonde? No banco de leite, ajudar as mamães. Creio que lá ela começou a criar esse desejo e criar essa vontade de ajudar muito as mães. Mas isso eu vou deixar para ela contar para vocês o que nasceu dentro dela e como partiu essa vontade de ajudar as mamães nesse trabalho, nesse momento tão carinhoso, né? Então hoje ela faz essa consultoria materna apenas, depois de tantos anos aí tendo esse conhecimento, essa bagagem. Vamos chamar a minha amiga Lília. Boa noite, professor Eduardo, não sei se eu já falei, Carol, vou dando um oizinho aqui para quem eu ver ainda. Boa noite, Rangel. Tudo bom? Boa noite, minha linda amiga. Um Oi, prazer tudo ter você bem? comigo. Tudo ótimo. Quero dizer que teu trabalho está lindo. Estou acompanhando. Feliz pelo teu sim de trazer aqui para as nossas mamães também um pouquinho desse lado emocional, né? Hoje a gente não vai falar muito da técnica do amamentar em si, mas quem precisa, quem está aí para ter bebê, eu vi que a Janaína está aí, vai ter seu bebezinho daqui uns dias, né? Fica ligadinho, precisar de ajuda, chama a Lília, tenho certeza que vai amar. Oi, Carol, tudo bom? Tudo, tem que falar nasato, né? Porque tem muita Carol aí. Sejam bem-vindos, Lília, te passo a palavra e que nós possamos aí transformar a vida de muitas mamães. Boa noite. Boa noite, Paty, tudo bem? Eu, eu que agradeço esse convite maravilhoso. Fiquei muito feliz pela confiança, tanto na nossa amizade quanto no meu trabalho. E boa noite a todos também que estão participando dessa live maravilhosa. E eu tenho certeza que vão sair muito bem informados e maravilhados com o tema. Isso aí, fala um pouquinho, Lília. Como é que deu esse despertar aí depois de tantos anos no hospital, né? Claro que já é uma bagagem, já lida muito com as emoções, mas aí a partir do momento, eu não lembro direito, mas quando o Vicente nasceu, você ainda era do centro cirúrgico, né? Aí logo Sim, depois, pode eu contar. trabalhei 12 anos em centro cirúrgico, foram 7 anos como técnica de enfermagem, depois eu me graduei como enfermeira e continuei como enfermeira assistencial responsável pelo centro cirúrgico do Hospital de Araguá. E no último ano que eu trabalhei no centro cirúrgico, bom, aí aconteceu tudo isso com vocês, né? E eu estava de férias naquele dia. E quando eu soube que as meninas me falaram que o Vicente tinha nascido. Quando ele nasceu, eu estava no centro cirúrgico. No Isso. outro dia, eu entrei de férias. Aí aconteceu tudo, né? No primeiro e segundo dia de férias, eu já voltei lá para o hospital, depois que eu fiquei sabendo, né, do que tinha acontecido. E não tinha como não estar do seu lado nesse momento, né? A gente esperava tanto esse príncipe lindo, né? Então, eu me senti. Deus me mandou, na verdade, né? Aí para te dar apoio, para te dar força e estar do seu lado nesse momento, né?
Gratidão, E no com último, certeza. e no último ano, então, em 2016, eu engravidei, né? Minha primeira filha, minha primeira gestação. E nos 2 últimos meses de gestação, por motivos pessoais, eu passei para o banco de leite. Um setor que eu nunca imaginava trabalhar. Porque centro cirúrgico era a minha vida. Eu só trabalhei em centro cirúrgico e em banco de leite, na minha profissão, né? Uhum. Então, mas por motivos pessoais eu aceitei o convite, fui, me deparei com um assunto que, por mais que eu estava gestando, que eu ia ser mãe, né, que eu estava amando tudo, que eu estava vivendo, eu vi que eu não sabia nada, nada. Aí foram 2 meses aprendendo para trabalhar lá, né, como atender mães, como vivenciar junto com a mãe esse momento de início ali do puerpério, né, que a gente vai falar muito hoje, questão psicológica, o início do puerpério, que tem fases que acontecem, né? Mas foi tudo certo. Assim, aceitei de coração, claro que a minha vida era centro cirúrgico, então de 2.200 watts eu fui para 220, né? E ali, daí depois a Antonella nasceu e começou o amor, né? Eu vi que realmente eu gostava da maternidade, não só pela minha filha, mas sim como profissão também. E continuei lá, trabalhei lá por 4 anos. Aí 2020 foi um ano decisivo, né? Por motivos pessoais, profissionais, que me fizeram então buscar algo a mais. Fiz vários cursos, me especializando ainda mais na amamentação. Claro que no hospital eu tive várias oportunidades de cursos, de congressos, né? Foi maravilhoso. E isso me fez ser uma profissional que gostava do que fazia, porque eu entendi todo o processo, né? E Hum. depois saí, antes de sair, então eu me organizei com cursos e então em janeiro eu saí do hospital. Desde janeiro eu tô com a minha empresa atuando, desse ano, né? Sim, E bacana. E muita diariamente, coisa bacana. É o que eu estava muita coisa comentando com o bacana. pessoal, né? Quanta gratidão, quanta mãe Sim, vencendo esse desafio, talvez até com mais facilidade, quanta mãe te agradecendo, é muito bonito. Parabéns sim. mesmo, assim, o teu Muito trabalho tá obrigada. gigante, tá muito bonito. O nosso, né, amiga? Ah, é o nosso, o meu também tá começando. Vamos lá. Com certeza. Começamos juntas, né? Praticamente É, juntas. sem saber, né? Você lá E estudando, eu tudo vai aqui. se encaixando e 100%. Tá, vamos falar um pouquinho então, qual Uhum. é o preparo, né, que a mulher deve ter, e a partir, eu acredito, né, então, com o teu conhecimento você completo, que eu vou dizer, que a partir do momento que a mulher se encontra e sabe que ela está grávida, é o momento de ela produzir esse pensamento em favor da amamentação. Porque o que eu Sim, ouço às vezes é o medo, né, e a insegurança, que deixa essa mãe projetar pensamentos de que ela não quer amamentar. Ou histórias de amigas, de conhecidas. Ah, não, mas a fulana me falou que dói, que racha, que arde. Então, né, eu acho que é necessário ter esse conhecimento, e agora a porta se abre, né, seja dessa consultoria, ou até buscar essa cura emocional, porque às vezes as pessoas não querem te ferir, mas ela contando, ela vai projetar para você uma informação errônea, que não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você, com a outra pessoa. Então, né, é isso que eu quero que você complete, assim, a importância disso, de não é só preparar o corpo, mas também essa mente. E a partir do momento que ela está grávida, aí você vai falar em hormônios, você vai falar no teu conhecimento mais aprofundado que é tudo se move junto. Então, que se ela conhecer o corpo dela, que ela se conhecer e viver esse momento, ela com certeza ela vai ter uma amamentação fantástica. É isso. com certeza que você falou ali de preparar a mente e o corpo. Na verdade, é a mente que a gestante vai preparar. Por quê? Ela vai buscar conhecimento, informação e apoio. Esses 3 são os pilares da amamentação. E o desejo, tá? São 4 pilares. Conhecimento, informação, apoio
e desejo. Desejar. Desejar. Esse é o primordial. Primordial. A mãe precisa desejar a amamentação. Se ela vem de uma cultura que não amamentou a avó, a mãe não amamentou, e ela já, desde criança já escuta que ela não vai amamentar, se ela não desejar, ela não vai amamentar. Porque a gente se prende muito à cultura. E hoje, por quê? Porque são as nossas mães, as nossas avós, são pessoas que nos amam, né? Então a gente traz isso para a nossa maternidade. Então, se a mãe deseja, junto com o desejo, é buscar informação e aprendizado. É muito importante. Porque a amamentação, ela não é instinto. Instinto é, sim, o bebê procurar a mãe, saber que ali é o alimento dele, porque o corpo, ele mostra para o bebê, né? Devido à liberação hormonal, à liberação de um cheirinho ali na mama. Então, o bebê, ele vai ter esse instinto de procura. Só que ele precisa aprender a sugar, ele precisa aprender a mamar, né? Então, a mãe precisa entender que esse processo leva de 2 a 3 dias, né? Não é na primeira, claro, acontece, tudo pode acontecer. Cada bebê é diferente, cada mãe é diferente, cada mama é diferente, né? Então, se essa mãe tiver informação e o conhecimento de como vai acontecer na prática, já é meio caminho andado. O desejo, a informação e o aprendizado. E lá na frente, quando o bebê nascer, que ela vai saber realmente como vai ser. Eu não posso prometer para uma mãe que ela vai amamentar. Mesmo ela fazendo uma consultoria pré-natal comigo, estar se preparando, se informando, aprendendo sobre a amamentação, porque lá na frente não vai depender só de mim e da mãe, vai depender de um bebê. De como vai acontecer o processo depois do nascimento, como esse bebê vai nascer. Às vezes, alterações orais atrapalham bastante. Até questões patológicas, né? Como o Vicente nasceu, então, isso tudo impacta na amamentação. Com certeza, a gente só vai saber quando o bebê nascer. Só que se ela tiver meio caminho andado, depois flui com mais facilidade, né? E a questão da preparação do corpo. Ela só vai preparar a mente dela. O corpo, a natureza prepara. A natureza, ela é tão maravilhosa, tão perfeita, que quando a mãe está gestando, ela prepara até um ponto. O bebê nasceu, ela prepara o que precisa. Ela ajusta o que precisa, né? E você falou das questões hormonais, né? Quando a mãe está gestando, muitas mães perguntam, mas eu tô de 36 semanas e eu não vi leite ainda. Isso é uma cultura. Por quê? Não é preciso ver leite agora, não tem bebê ainda, né? Então a mãe que não vê leite ali, tá tudo certo. Ela precisa ver leite quando o bebê nasce. E é quando o bebê nasce que a natureza vai agir para mostrar o leite, para produzir o leite e para colocar esse leite para fora, né? Então, quando a mãe está gestante, ela libera um tipo de hormônio, porque o corpo está preocupado com o bebê, com a gestação. Saiu a placenta, na retirada da placenta começa outros tipos de hormônios. Da amamentação, do puerpério. E olha o que acontece na cabeça dessa mulher. Até meia hora atrás, eu liberava a mulher, né, falo eu na primeira pessoa, né, liberava um tipo de hormônio. Aí daqui meia hora, outro tipo. Olha que bagunça. Bagunça, Né? Como essa mulher vai conseguir, lá no psicológico dela, reagir de uma forma tranquila, né? É mudança hormonal, mudança no corpo e tem um bebê real. Que ela sonhava, mas que era, né? E o que ela... Novo, né? Exato. Um bebê que ela inventou, né? Porque a gente sempre vai pensar o que na gestação? Bebê saudável, bonito, tá tudo certo com o corpo, com a mente dele, é um bebê que vai mamar, que vai dar tudo certo. Vai dormir, né? Não vai chorar. Por quê? As pessoas romantizam a maternidade. Sim. Né? Tem pessoas que romantizam. Tem aquelas amigas lá que você falou que vão
apavorar uma mãe. Mas tem as pessoas que, não, é maravilhoso a maternidade, só que cada maternidade é diferente. E as mães precisam saber do que vai acontecer quando esse bebê nascer. E é essa a preparação que ela vai ter. Então, uma consultoria pré-natal, ou sei lá, não precisa de uma consultora em amamentação. É informação de conteúdos científicos, né? De confiança. Ou se informar no hospital, que hoje a gente tem um hospital maravilhoso, que tem um banco de leite maravilhoso, que as mães podem procurar ajuda para se informar, né? Então, informação tem em vários cantos. Né? Mas então, é essa preparação... o sentido, né? O que a gente quer trazer aqui agora é que essa mãe, ela precisa estar estruturada. Ela precisa estar com essa bagagem pronta. Para quê? Para que se ocorrer uma dificuldade, para se chegar nesse momento, ela consiga ter a calma, né? Voltar para ela e dizer, calma, eu só preciso resolver isso aqui, eu só preciso... Mas se eu me manter calma, mais facilmente eu vou ter a solução. Porque uma mãe nervosa... e agora eu quero que tu entre nesse aspecto que a gente vai falar dos benefícios um pouquinho da amamentação da criança, que vai muito além do leite materno, né? O leite materno é muito rico, a Lília vai aí dar em detalhes, né? Nos primeiros dias é um tipo, depois, conforme o bebê precisa, ele vai se adequando à necessidade da criança. Mas, além desse benefício, né? O que a gente quer trazer para essas mães, futuras mães, quem amamentou, eu acredito que já sabe, já tem isso aí de vasta experiência, é um elo fantástico. Né? Podemos dizer assim que é a nossa primeira conversa com a criança, é a nossa primeira informação, né? Como eu falei aí durante a semana toda, eles estão nos observando o tempo todo. Nós somos a referência deles. Então, que seja um momento prazeroso, que seja um momento que você realmente consiga se conectar. Aí a Lília vai colocar aí os pontos da importância dessa rede de apoio, das pessoas que vão estar cercando essa mãe. De respeitar esse momento. Ajudar, sim, mas respeitar. Porque, querendo ou não, às vezes muitos pais, o que os pais sentem, né? Temos alguns homens aí presentes, não sei como foi para vocês. Agora eu vou ficar de lado, porque a minha mulher, para amamentar, quer ficar sozinha. Porque agora eu não posso fazer nada. Não, vocês vão ter um momento precioso de ajudar. Mas, às vezes, a mulher precisa dessa calma e vai precisar ser ela e o bebê. Pode completar, Lília. Então, falando dos benefícios, né? Além dos benefícios nutricionais, é muito além a amamentação. É nutricional, psicológico e a questão do vínculo entre mãe e filho. Claro, mas e uma mãe que não conseguiu amamentar, vai ter o vínculo? Vai ter, ela vai criar um vínculo de outra forma. Mas a amamentação, um dos benefícios, além da nutrição, é o vínculo, né? Essa mãe ter esse momento com o seu bebê. E quando a gente fala a mãe ter um momento com o bebê, é a mãe, não a rede de apoio. Nesse momento. A rede de apoio tem que estar ali, sim, em todos os momentos que a mãe precisa. E não é só para lavar, passar, cozinhar e limpar. É para apoiar. Rede de apoio. Apoio. Aí vem a questão assim, a criança só chora. Né? A criança nasceu, tem uns dias aí para adaptação, né? Mundos diferentes, totalmente, né? Útero, depois o mundo aqui fora, que é uma bagunça, né? E o bebê sofre com isso no início. Então, o que vai acontecer? Ele vai chorar. O bebê chora por fome, sede, calor, frio, É a medo, comunicação insegurança que eles têm, exatamente. que eles sabem. Aí vem a rede de apoio e fala, essa criança está com fome. Essa frase pode acabar com a amamentação. Nossa. Exatamente. Porque a primeira semana é difícil, muito. Para 98% das mães. Assim, uma amamentação para fluir bem, pelo menos 20, 30 dias. Para acontecer essa conexão, essa interação mãe e bebê, porque eles estão se conhecendo. Eles precisam de um
tempo. Eu sempre falo que mãe e bebê é que nem um casal de namorado. Estão se conhecendo, acabam se intrigando em alguns momentos, porque acontece. A mãe chora, a bebê Sim. chora, é uma briga às vezes, né, em alguns momentos, mas que depois começa a fluir. Só que se tiver uma rede de apoio lá na casa que fala que o leite é fraco, que esse bebê tá com fome, essa Dá mãe vai mamadeira. desacreditar. Exatamente. Não, nem precisa falar da mamadeira. A mãe já vai mandar alguém comprar a mamadeira. Isso desanda a amamentação, porque essa mulher ela não vai confiar mais nela. Ela sabe o que ela vai pensar? Para que eu sirvo? Se nem para alimentar o meu filho eu consigo. Sabe por que eu falo isso? Porque eu me senti assim. Não pela rede de apoio, porque graças a Deus, meu pai e minha mãe estavam aqui em casa, meu esposo, a minha sogra e meu sogro, todos me apoiaram. Mas eu tive dificuldade no quarto dia da noite, do terceiro para o quarto dia, que eu não conseguia amamentar minha filha. Ela chorou a noite inteira. Aí eu olhei no espelho e falei, meu Deus, para que eu sirvo? Se eu não consigo nem alimentar a minha filha. Então, olha só, eu tive todo o apoio, mas eu passei por isso. Né? Então, como é importante as pessoas que estarem do lado estarem para fazer um carinho, uma massagem, trazer a comidinha dela na boca no momento que ela está ali sofrendo. Ficar do lado, em silêncio, dando apoio, força. E não ficar aqui, porque a rede de apoio pode estragar a amamentação. Né? Então, essa mãe vai lá comprar a mamadeira, porque alguém falou alguma coisa. Aí começa um vício. Começa uma bola de neve ali. Esse bebê vai mamar uma vez na mamadeira. Né? Exatamente. Vai mamar uma vez na mamadeira, vai mamar receber. Oi, travou? Agora voltou. Parou ali na mamadeira pra mim. Tá. Tá tudo. Estão ouvindo bem? Aí eu voltei a te ouvir. Vamos fazendo joinha aí se tá todo mundo ouvindo. Acho que tá. Isso. Eu vi que travou, mas eu tava conseguindo falar aqui. Então, se esse bebê mamar na mamadeira, ele vai gravar esse tipo de sucção. Eu até trouxe os meus materiais aqui, porque eu preciso mostrar um pouquinho, tá? Mostra que é bacana. A mamadeira, a gente coloca assim pro bebê, né? E a forma dele sugar é isso aqui, ó. Tá vendo? Sim. Ele vai espremendo a chupeta aqui, o bico aqui da mamadeira, né? E a mama, ele precisa fazer um trabalho com a língua. É isso aqui, ó. Ele faz um movimento rotativo com a língua, uma manobra. Aí, se ele ficar na mamadeira, ele vai chegar no peito e depois ele vai fazer isso, porque ele gravou. Né? Ele gravou a forma de sugar. Porque a mamadeira ele conseguiu dessa forma, né? Então ele vai ficar aqui. Aqui vai machucar o peito, não vai sair leite, vai começar uma bola de neve. Aí na próxima mamada, a mãe dá mamadeira de novo, e na outra de novo, e assim vai, e é isso que ele vai gravar. Né? Então, por causa de uma palavra, teu leite é fraco, vamos lá comprar uma fórmula. Aí acontece toda essa bola de neve e um possível desmame precoce. Infelizmente, porque a mãe, né? A mãe quer saber de alimentar o filho, não importa como, nesse momento de dificuldade. E às vezes ela não para pensar no retorno que isso vai ter, no que isso vai causar. Mas ela tá fazendo certo para ela. Né? Eu sempre falo, o importante é teu filho comer, não importa como. Claro, eu defendo a amamentação, tô aqui para ajudar as mães, só que a decisão é dela. E isso precisa vir dela. Né? Então eu tô aqui para apoiar. E como você falou ali no início, né? A primeira parcela para que isso dê certo precisa ser o desejo dela, né? Eu desejo e eu quero. Eu já, quando eu trabalhava no banco de leite, nem foi aqui na minha consultoria, na minha trajetória aqui nova. Eu conheci uma mãe que ela não queria amamentar. Ela não queria amamentar. Cheia de leite, mama estourando, o bebê mamava assim, ó, porque ela foi no banco de leite.
bebê mamava perfeitamente. Perfeitamente. Aí eu não entendi o porquê. Porque ela não sentia dor. Eu perguntei, tá sentindo dor? Não. Tá sentindo? Não. Aí até que ela se abriu comigo. Era uma história lá atrás. Uma história não legal, né? Não vou falar quem era a mãe, mas ela foi abusada. Essa gestação foi de um abuso. Nossa, Então, olha só. isso. Aí Quem precisa sou eu? lembrar a Patrícia nessa história. Exatamente. Quem sou eu para falar, não, mas olha quanto leite você tem, o teu bebê mama tão lindamente. Só que aqui, ó, não adianta. E ela desmamou o bebê. Não que ela não amasse, porque ela aceitou o bebê, né? Na verdade, foi abuso do ex-marido, né? Enfim. Ela amava o bebê, o filho dela. Só que levou ela a ter essa decisão quanto à amamentação. Isso Então, deixa perfeito. Isso Oi? traz perfeitamente, né? E a gente nem combinou isso nada. Mas isso casa tão perfeito com o que a gente traz aqui agora, né? A importância desse emocional, a importância da mulher se conhecer e ver, pera, o que eu preciso curar dentro de mim, o que eu preciso resgatar, contar uma nova história para que essa dor, não só isso não vai servir só para amamentação. Claro que, como eu falei, a amamentação é o nosso primeiro contato, é a nossa primeira conexão. Mas que eu não queira passar toda a minha dor, algo que eu já trago da minha infância, do meu passado, para os meus filhos, né? Tem uma frase que meu mentor fala que é fantástica: tem que acabar em mim, porque eu não preciso transferir para os outros, né? A gente não quer que nossos filhos tenham uma vida pesada, que os nossos filhos precisem passar por tudo que a gente passa ou passou para aprender, para viver melhor, né? Para viver aquilo que nós nascemos para viver. Então, isso que a Lilian trouxe agora casa muito, né? Um desejo, uma coisa tão bonita, mas que foi destruída por conta de uma dor, né? Um momento que não foi curado, resgatado. Bacana. Exatamente. E assim, ó, isso vem muito a questão da cultura que eu falei antes, né? Das mães já virem, ah, minha avó não teve leite, a minha mãe não teve leite, e eu não Eu vou não ter. vou ter. Exato. Aí vem a questão da gente trabalhar o psicológico dessa mãe e mostrar quando ela vê, ou ela muda de ideia e vai para frente com a amamentação, ou ela para ali. Não que ela vai parar de amamentar, mas vai diminuindo esse processo e aos poucos vai engrenando aqui, ó. Né? Então, é muito além falar da amamentação, porque não é só peito, bebê, boca, né? É muito além. Isso aí. E o psicológico, além de tudo isso para decidir o que essa mãe vai fazer, né? Impacta na produção. Claro, essa mãe que eu falei antes, ela estava ali no 4º dia, período da pojadura, abundância de leite. Bebê ainda aprendendo, ingerindo pouca quantidade, né? 4º dia, o estômago do bebê ainda é isso aqui, ó. É pequenininho. 20 ml, 20 a 30 ml. Né? E é uma mãe que produz 200 ml em cada mama. E isso lá na frente, se esse psicológico não estiver bem, lá na frente vai impactar na produção. Por mais que essa mãe no início teve um monte de leite, essa mãe vai diminuindo gradativamente essa produção e esse bebê vai necessitando de outras formas. Sim. Reforça aí um pouquinho da minha história, né? A Lília falando em 200 ml e eu lá no banco de leite, eu chegava a tomar 400, 600 ml de chá, de água. Tem que descer, tem que descer. Só que por mais, né, que houvesse esse desejo, tinha todas as outras situações que estavam me abalando emocionalmente, né? E além de não ter o sugar da criança, que ajuda muito, né? E tu vai poder comentar um pouquinho disso, o quanto que o neném, o sugar correto do neném auxilia essa produção do leite, porque ele produz o que ele precisa, e eu não tinha. Então, quer dizer, era o meu emocional abalado de não saber o amanhã do meu filho, né? Tanto que eu ouvi várias vezes o médico falar, eu não sei o que vai ter a sequela, eu não sei se ele vai sobreviver, foi o que a gente ouviu aí nas primeiras semanas, a Lilian sabe
melhor do que eu, porque ela estava lá dentro. E como Eu que não você podia te faz? falar Por nada, mais que né? você. Não sabia, não podia te falar nada ainda, né? Me Exatamente. doía, Como é que me você doía muito. vai trabalhar, né, para que isso funcione? E eu chorava com os 5 ml que saía, com os 10 ml que saía. Não, mas não vai acabar meu leite, não vai acabar. Entende? Então, uma coisa muito bacana que eu ouvi aí, quando eu recebi alta da UTI com o Vicente, até da doutora Paula, né, e até nas primeiras consultas que eu levei Vicente, você é uma das poucas mães de UTI que perseverou tanto, que insistiu tanto e está saindo amamentando teu bebê. Então, para mim, assim, sabe, tudo que eu passei foi muito valioso. Eu consegui. Então, é isso que eu quero, assim, transmitir um pouco para essas mães, assim, que esse desejo que a gente fala, ela tem que plantar desde muito cedo dentro dela, né? E esse desejo pode, sim, fazer ela alcançar muitas coisas, né? A amamentação é uma Vitória, delas, né? mas É uma muita coisa vitória, né? mesmo. É uma vitória, né? Sim, é que Então, nem assim a tua situação, né? Teve uma se fez cesárea na época, né? E dei um choque desse. Olha o que acontece com o psicológico de uma mãe, porque essa mãe planejou uma gestação perfeita, um parto perfeito, o bebê nascer, ir pro quarto com ela, mamar, ficar 2, 3 dias no hospital, ir para casa e viver felizes para sempre, né? Aí acontece esse baque. Olha o psicológico dessa mãe. Ela vai pensar em produção de leite? Não. Nos 3 primeiros dias, essa mãe não quer nem saber. Por mais que ela sabe que é importante, mas ela quer saber do filho dela. Então, se ela não tiver um apoio, tanto da família, do esposo, dos médicos, dos profissionais que estão lá dentro do hospital, ela não vai procurar o banco de leite já. Ela precisaria procurar já no outro dia, para começar a fazer uma estimulação de descida de leite. Que é o quê? sim. Massagem, extração manual, extração mecânica com as máquinas, né? Porque o bebê tá lá internado, entubado muitas vezes, né? Ou no oxigênio, ele não pode mamar. Mas lá fora tem uma forma de estimulação, que é a forma mecânica. Geralmente, né? Primeiro, inicialmente, a manual. Aqui a mãe ordenhar a sua mama para tirar o leite, isso dói Faz bastante. calo, tudo mais. Essa mãe já tá com dor na alma, deve ficar com dor na No mama, já tá com dedo. dor no corpo, a gente não sabe como foi esse parto, né? Tudo que aconteceu. Então, ali, nos 2 dias depois que ela iniciar, aí já pode ir para a máquina e começa a fluir mais. Claro que qualquer informação que ela receber do filho dela negativa vai Vai. impactar nesse processo. Por mais que ela está estimulando, porque a máquina ela é uma forma de estimulação, mas ela não chega a 50% do que o bebê faz. Né? É uma forma de ajudar ao corpo entender que o bebê nasceu e que ele precisa do leite. Por quê? Quando a mama ela é tocada, ela é estimulada, tanto com a boca do bebê quanto com a máquina, o cérebro recebe informações devido à liberação dos hormônios, né? Porque o bebê tá ali mamando, a mãe tá olhando, acontecendo tudo aquilo, liberação de ocitocina, que é um hormônio importantíssimo para a questão da saída do leite. Cérebro, a mensagem vai lá no hipotálamo, que é uma glândula do cérebro, das sensações, né? O cérebro entendeu, bebê mamando. Glândula produz. Então acontece um processo de informação aqui dentro. Estimulação, mensagem, produção. Glândula vai produzir. Aí quando o bebê está estimulando ou a máquina, fazendo o trabalho ali, tem liberação de prolactina quando o cérebro produz e ocitocina para a ocitocina chegar na glândula e fazer isso aqui, ó. Espremer a glândula. Então a prolactina é o hormônio da produção que o cérebro vai liberar e a ocitocina é da ejeção. Então vai ter produção e ejeção. Aí acontece o quê? Estimulação, mensagem, produção, saída. Estimulação, mensagem, produção, saída. Então, por isso que é importante ter essa estimulação da mama.
tá? Claro que na primeira semana vem o período da pojadura, é muito leite, mas para manter essa produção depois de 2 semanas, a mãe precisa, na primeira semana, estar estimulando pelo menos de 3 em 3 horas. Aí vem a tal frase, 3 em 3 horas, né? Que todo mundo ouve. Por quê? Quando a mãe estimula a mama de 3 em 3 horas, são 8 vezes por 24 horas. Isso é um tempo bom e é uma estimulação boa para manter a produção lá na frente, a longo prazo. Isso. Quanto menos essa mulher estimular a mama, o cérebro não vai receber mensagem e vai falar para a glândula assim, ó, glândula, não produz porque não tem bebê mamando. Ou máquina, né? Porque o cérebro não sabe que é máquina. Para ele é bebê, ele sabe que o bebê nasceu, ele já percebeu pela mudança de hormônios que está acontecendo. Isso. Então, quanto mais essa mãe estimular a mama, mais produção ela terá para levar para o filho. Que é muito importante o bebê receber o leite da própria mãe. Claro, primeiro, segundo, terceiro dia, vai ser o leite do banco de leite, se o bebê puder. Porque essa mãe está num processo de entender tudo o que está acontecendo com ela, né? Até procurar o banco de leite, até fazer a estimulação, até começar a tirar o leite, né? Depois que ela iniciar, o bebê só recebe o leite da mãe, se possível. Por quê? Esse bebê, ele nasceu e lá no útero, né? Ele tinha uma proteção da mãe. A mãe protegia, né? O útero protegia ele. Acontecia tudo naturalmente de forma que precisava. Nasceu. O que está protegendo ele? Né? Questão de imunidade. É o leite que vai proteger. Bebês que recebem o leite da própria mãe nos primeiros dias ali, são bebês que vão evoluir muito rápido, porque é muito importante. Se a mãe não conseguir, ok. O banco de leite sempre tenta. A primeira vacina, né? Eles chamam. A primeira vacina, com certeza. É a proteção, é a primeira proteção que o bebê vai receber quando ele sair da proteção que ele tinha. Porque ali no hospital é o quê? É um ambiente, né, que tem bactérias, né? Tem um monte de bichinho ali. E se não ter cuidado, o bebê pode pegar uma infecção hospitalar. Ou em casa também, né? Isso não é só hospital. Então, o colostro, que é o primeiro leite que a mãe vai produzir, é leite. Desculpa. É leite, tá? As pessoas acham que colostro não é leite, mas é leite. É leite. Mas esse leite vem tão pouquinho, só tá saindo gotinhas. Sim, porque o estômago do bebê, no primeiro dia, é isso aqui. Cabe 5 ml, gente. Por que ela vai produzir 200 se ele toma 5 ml por vez? A natureza agindo, ela é perfeita. Sim. Daqui uma semana, ela vai produzir mais. Por isso que é o período da pojadura, ali até o 5º, 6º dia, do 3º ao 5º dia, 6º. Porque daí o bebê já tá aqui, ó. Olha só. Depois, aqui é com 10 dias. Tamanho de uma ameixa. Aqui tem, não sei de cor, 60, 80 ml com 10 dias. Essa mãe já está produzindo 200, né? E depois de um mês aqui, de 80 a 150, tamanho de um ovo. Né? Então a natureza ela vai se ajustando quanto a isso. Então as mães precisam entender no início que o colostro é pouca quantidade, que é um leite diferente, a cor é diferente, a textura é diferente. Porque é isso que o bebê necessita. E esse leite é tão perfeito que por que ele é mais grosso? Para fazer o bebê trabalhar. O bebê precisa trabalhar, porque ele precisa aprender a sugar. Ele precisa fortificar ossos e musculaturas da face. E é o colostro que vai iniciar esse processo. Aí as mães acham que não tem leite ali nos primeiros dias. Aí acontece um processo psicológico bem difícil ali. Até essa mãe entender esse processo. Daí já está no puerpério. Já é difícil devido à liberação dos hormônios e ainda ela não confia nela, não confia no corpo dela e não confia na natureza. E isso é importante acontecer. Ela confiar nela e na natureza, no corpo. Que tudo vai se ajustar.
E ouvir menos, né? Porque é uma coisa também que as pessoas, a gente observa assim, cada um que vai ver o bebê quer falar uma coisa diferente, quer dar palpite, comigo foi assim, não, mas faz assim que funciona. Então, eu acho que é o momento dela, do filho, buscar realmente é o dia a dia, que vai fazer com que ela conheça a necessidade dessa criança, vai começar a identificar o choro, o que realmente ele precisa, né? Se é o cansaço, se é a fome. Então, assim, é muito importante também deixar essa dica, né? As pessoas que vão visitar Sim. essa criança, né? É muito bacana receber esse abraço, mas também é um momento de respeito, de respeitar essa mãe, de respeitar o que tudo é novo. Se ela perguntar, ótimo, é porque ela está buscando uma informação e você pode falar, a minha opinião é essa, né? Sem dizer, não, faz desse jeito, porque ela vai fazer da forma que para ela vai funcionar, né? E tudo isso é para que a mulher possa se sentir segura emocionalmente, né? E como a Lília falou, ela se sentindo segura, ela tendo as informações necessárias, com certeza vai ser uma amamentação de sucesso, né? De longo prazo. A Carol aí, teve uma Carol, deixa eu voltar aqui um pouquinho, elogiando já também o trabalho da Lília, né? Deixa eu ver, é a Berendezen. E aí, a Lilian, presente, sempre te acompanhando, você é melhor, super indico. Ajudou Ah, muito muito ela. A Carol Nazato também fala, né? A pequena Marina ainda mama e obrigada. ela tem disso, né? E agora, para a gente já caminhar para a segunda parte, aqui, ó, a Marina ainda pede TT, 2 anos e meio. Ó, Esse, que tô devendo uma delícia! conversa com a Carol aí. Com a É, Carol Nazato. A Nazato. a É. Nazato, é. Então, e aí, assim, seguindo para a segunda parte, aí tem um outro momento também que a mãe precisa se preparar, que é o desmame, né? Teve uma amiga minha hoje, quando viu aí a divulgação da live, já me chamou no privado, não vi ela entrar. Rose, não sei se você está aí, mas é um momento também, não só, né, para todas as mamães aí, como o João Vitor foi muito tranquilo, muito natural, ele já estava aí passando também dos 2 aninhos, né? Quando a médica falou: Olha, João, tudo que você precisava sugar da sua mãe de bom, de positivo, né? Você já sugou. Agora você está se passando por um mocinho, você pode tomar no copo, você vai comer comida, nutrientes e tal. Então foi uma conversa tranquila e ele pediu uma vez ainda e falou: Mamãe, não quero mais. Então foi muito assim, Olha, né? Madurinho da idade dele, vou dizer ele assim. entendeu, Mas né? tem aquela mãe também, né? Que, ó, a Nazar tá identificando. Essa será a nossa conversa, ó. Ela vai associar Exatamente. na live. E como fazer? Porque daí não é só o bebê. Porque, querendo ou não, e difícil ou fácil o início, agora tem toda a conexão, tem todo o apego. É o meu momento com meu filho, com a minha filha. É o meu momento que ele está aqui. Se torna mágico, se torna gostoso, aquilo que eu falei lá no começo. E depois bate a saudade. Só que aí a gente também vai trabalhar muito o vínculo da dependência, da segurança, né? Então essa criança ela começa a saber que ela é um serzinho diferente da mamãe, que ela é um ser individual e que ela precisa crescer segura, sábia, né? Então a mãe, eu acho, né, que o primeiro ponto visando esse aspecto e respondendo a pergunta, a mãe se preparar, né? E não usar de artefatos ou de histórias inventadas para afastar essa criança dela. Não, uma conversa aberta, uma conversa que não vai ser de hoje para amanhã, né? Que ela introduza nessa criança informações preciosas que ela não vai deixar de estar conectada com a filha, substituir talvez esse momento por outra coisa que agrade a criança, né? Essas são, assim, dicas da minha parte mais do emocional e a Lília, como profissional, pode completar colocando, né, dentro de um trabalho dela, o que, que se trabalha para desmamar de uma forma sem gerar traumas, nem para a mãe e nem para a criança. Sim. Como o início da amamentação é difícil, que tem todo um processo que acontece com o corpo, com o psicológico, mudanças do bebê, né? O desmame também se torna assim. Bom, Porque um bebê de 2 anos e meio, né?
É um bebê grande já que pode desmamar. Isso aí. Esse bebê e essa mãe têm um vínculo muito grande, principalmente para o bebê. Para a mãe também, óbvio, né? Só que a gente adulto, a gente consegue entender melhor as coisas, né? Esse bebê tem um vínculo muito grande e o peito, nesse momento, não é mais para alimento. Sim, tem uns benefícios, sim, tem imunoglobulinas, que são os anticorpos, né? Que eu acabei não falando no início, que vão fazer a proteção dessa criança, que vão aumentar a imunidade. E tem benefícios nutricionais também, proteínas, tudo que o bebê precisa para ter saúde e crescer, né? Só que ele já está ingerindo alimentos sólidos, né? Já está introdução alimentar ok, tudo certo. Então, o peito para essa criança já vai ser um conforto. Serve mais para um conforto, uma segurança, matar a saudade da mãe, cheirinho, aquele processo que acontece na hora da amamentação. E para esse bebê entender que ele não pode mais mamar, é difícil. E quando a mãe coloca alguma coisa na mama para desmamar essa criança, ketchup, alguma coisa, né? É um trauma muito grande dessa criança. E esse desmame, ele se chama desmame gradual gentil. Isso precisa ser feito para as crianças. Não um desmame de colocar alguma coisa na mama e fazer a criança ter pavor quando vai olhar para o tetê. Que é uma coisa que ele sentia tanta segurança, amor, carinho, proteção. Olha o trauma lá na frente. Eu falo trauma porque sem a gente entender o que vai acontecer lá na frente, né? Então, assim, ó, a mãe, para acontecer o desmame, ela precisa querer muito. Se ela ficar com medo, mas eu vou sentir muita saudade, ainda não é o momento. Não é o momento. A mãe tem que entender que ela vai suprir isso de outras formas. Pode ser com a mamadeira aqui, ó. Ou, sei lá, mamadeira não, né? Uma criança, sei lá, um copo. Ou só o colinho. Mas essa mãe, ela precisa estar aceitando aqui dentro. Exatamente. Ela precisa estudar. Ela precisa querer muito. Não só porque ela não tá dormindo à noite. Isso não é querer. Isso é fugir de um problema. Ela precisa querer lá dentro entender que ela não vai mais voltar atrás. A mãe não pode voltar atrás se iniciar esse processo. Então, ela precisa aceitar e saber que não vai ser na primeira semana que esse bebê vai desmamar. Pode acontecer, sim, cada criança é diferente. Mas tem crianças que levam 1 mês, 2 meses. Oi? Com o João, eu falei, né? Com o João foi muito tranquilo, com o Vicente, sim, Sim, exatamente. Mas tem crianças que demoram 1 mês, 2 meses para desmamar. E como você falou lá, como que você falou? Em vez de dar o peito, começa assim, ó. Substituir, essa é a palavra. Substituir por um brinquedo, por uma historinha, por um passeio. Então, é assim que vai começar a acontecer o processo. E durante o dia. Tá? Então, são várias etapas o desmame. O desmame durante o dia, o desmame noturno e o final, né? Tirar totalmente. Então, durante o dia, essa mãe vai começar gradativamente a não dar o peito. Ela vai substituir por uma brincadeira. Depois, na próxima mamada, né? Quando o bebê pedir, vai ser por um brinquedo. Na próxima vez, um passeio. Para fazer ele esquecer momentaneamente o peito. Né? Então, porque o bebê tem horários que ele vai querer mamar, que é uma rotina dele, né? Então, a mãe sempre vai substituir, só que essa mãe tem que estar ok com o psicológico dela. Saber que será para sempre, né? E não voltar atrás. Se ela fizer 2 dias e voltar atrás, é a mesma coisa a gente falar, filha, não faz isso e daqui a pouco a gente fazer, né? Então, é um processo que tem que começar e terminar. Então, essa mãe, ela precisa estar muito, muito consciente e querer muito esse processo. E entender que pode demorar, porque não depende só dela, né? Depende do bebê, da criança. Casa um pouquinho também num contexto geral, né? Com tudo que a gente quer instruir para a criança, né? O que a gente falou um pouquinho também ali da cama compartilhada, né?
quando há essa necessidade, que é um grande benefício para a criança, né? É o primeiro, para ela, é o primeiro motivador de independência, de se ver como um ser individual, é o mesmo fato, a amamentação, né? A mulher precisa Sim. estar preparada, fazer com calma, né? E não, que às vezes a gente fala, né? Por comodismo, que nem você falou, vai voltar atrás. Ai, não, tá chorando, não sei o que fazer, vou dar, pronto, acabou. Ou, né, vou botar na minha cama porque eu preciso dormir, pronto, acabou, parei com o negócio de tirar da cama compartilhada. A gente precisa se policiar. Eu estou determinada e ir até o Tá. fim, né? Exatamente É, isso. E, claro, com desmame amor, com carinho. é preparação, paciência e determinação. 3 pilares do desmame. Se não tiver um deles, não vai funcionar. Ou vai demorar muito além, né? Aí a mãe sofre, a criança sofre. Quanto antes acontecer esse desmame com esse processo, sim, mas tem que ser gradativamente. Não adianta tirar da noite para o dia. A Exatamente. criança Dois vai anos é sofrer em uma algum idade, aspecto. 2 anos é uma idade bem boa, né, Lili? Eu acho que tinha ali É, de benefício mesmo já está A excelente. Organização Mundial da Saúde pede para que seja até 2 anos, 6 meses exclusivo e até os 2 anos complemento, né? Como complemento, alimentação, introdução alimentar e amamentação. Leite. Após os 2 anos e meio, como eu falei, ainda tem um benefício, né? Claro que não como o bebê é até os 6 meses ou até os 2 anos, né? Mas sempre tem um benefício. Então, é importante, pelo menos até os 2 anos, claro que hoje em dia a amamentação ela é muito além de eu querer e dar certo. Tem a questão, como é que eu posso dizer? Depende de muito mais. A mulher tem que voltar a trabalhar em 4 meses. Ali já desandou um pouco, né? Quando a mulher volta a trabalhar, a gente não tem uma licença maternidade até os 6 meses. Seria o ideal. Porque a amamentação é até os 6 meses. Então, ali já quebra a questão da amamentação. Né? Então, é muito além esse processo. Não é só a gente também querer e fazer acontecer. Depende de muitas coisas também. Muitos bebês desmamam no 4º, 5º, 6º mês. Porque teve que ir para a mamadeira. Não teve outra opção. Porque mas por que não no copo? Porque a creche não aceita o copo. A creche aceita a mamadeira. Que foi o meu caso. Eu amamentei exclusivamente. Também, né? Eu amamentei exclusivamente até os 4 meses. Tive que voltar a trabalhar, precisava, né? A creche não aceitou o meu leite, não aceitou copo, nem colher dosadora. Tinha que ser mamadeira e fórmula. Então, como que um bebê vai continuar a amamentação? Então, tinha que ser muito além. A maternidade precisa ser melhor olhada para isso acontecer. Ela mamou até os 11 meses, ok. Só que quem me garante que ela realmente era o desejo dela parar de mamar? Eu não precisei fazer desmame. Ela simplesmente parou de mamar. Por quê? Porque desde os 4 meses com mamadeira. Um período do dia. Os outros, na verdade, 2, né? De manhã à tarde era mamadeira, à noite que era peito. Eu ainda consegui manter, né? Mas quantas mães não conseguem? Eu atendi uma mãe semana passada para volta ao trabalho e o bebê dela, ela tá tirando leite, né? Fizemos um processo de ordenha, de armazenamento. Ela dava na mamadeira, né? Porque fica com os pais, que são idosos, então é mais fácil. O bebê tá recusando peito com 5 meses, 6 meses. Já tá começando um processo de desmame ali, sem ela querer, né? Então é muito além. É muito além da gente querer, né? A questão do desmame gradual gentil, que é um bebê maior, a mãe tem que querer muito. Sim. Quando o Vicente, inclusive, parou na tua casa de mamar, lembra? Sim, verdade. A gente foi fazer uma visita na tua casa. Ele ficou doentinho, né? Pegou aquela virose labial, que eles chamam de. Nem era sapinho, era outro Síndrome nome. não tem boca. É A isso síndrome aí. não tem boca. A Antonella também estava naquela semana, pode ser um dos motivos que ela parou de mamar, né?
E aí ele não quis mais, ofertei à noite, ofertei no outro dia, não quis mais. Mas também me senti Terceira assim feia, muito né? feliz, me senti muito feliz, porque imagina, ele para ganhar peso para cirurgia cardíaca, a gente teve que colocar a fórmula junto, né? Uhum. Então, claro que por um bom tempo a fórmula foi numa seringa, né? Não foi via mamadeira, porque ele não tinha força para sugar. E aí, depois da cirurgia cardíaca, eu já tive que voltar a trabalhar. Entrei aí no mesmo contexto de muitas mulheres, né? E graças a Deus, meu esposo conseguia levar ele no horário do almoço para fazer uma amamentação. E à tarde, daí ele ficava com a mamadeira e à noite com o peito. Então, é o que a gente tem para passar, né? Sendo o desejo da mulher, né? Vai ser sim muito prazeroso, vai ser sim muito edificante para você, para a criança, porque além de tudo que a Lília falou, que é benefício, que é alimento, é um vínculo, um laço de amor incrível. Que toda mulher que já viveu concorda comigo que vai ficar para o resto da vida uma lembrança maravilhosa, um elo É. gigante é tudo de bom, né? Eu acho que só quem amamenta, quem consegue, sabe? Claro que nem a Lília falou, não é porque tem mulheres que vão ter aí problemas mais sérios que não vão conseguir realizar a amamentação, né? Não vão deixar de ter esse vínculo, né? Por isso que a gente está aqui para também ensinar outros caminhos que vão fazer sim você se conectar com seu filho, agir de maneira assertiva em todas as etapas da vida que ele vai precisar muito, né? Eu repito, falo de novo, a gente é o espelho, a gente é a primeira bagagem, então que a gente seja assim para eles esse elo de confiança, de que eles olhem para a gente e falem, poxa, eu quero ser e eu quero levar para a minha vida tudo aquilo que a minha mãe deixou, tudo aquilo que a minha mãe ensinou, que a gente possa ser melhor, não culpando os nossos pais, porque hoje a Não, gente tem muito mais abertura, a gente tem muito mais informação. chave para esse conhecimento do que os nossos pais tiveram, né? E se eles erraram com a gente, não foi intencional. Assim como hoje, talvez a gente erre com nossos filhos e não é intencional, mas nós estamos buscando melhorar. E a partir até foi uma frase que a Nick falou na quarta-feira, né? Se eu conheço a verdade, se eu conheço o caminho certo e eu opto ainda por fazer o errado, aí sim eu estou falhando. Aí É, sim eu exatamente. estou sendo incerta e injusta com os nossos filhos. Então, É. Lilian, não sei se você quer colocar mais alguma coisa, acho que a gente já pode ir caminhando para os finalmente, né? Se alguém tiver alguma pergunta e quiser mandar aí nesse finzinho aí dos 45, daí a gente já está encerrando, mas já quero ir agradecendo então a Lilian, mais uma vez pelo sim, pela parceria, por trazer essa experiência fantástica aqui para algumas mães. Se Deus quiser, hoje a live vai ficar gravada e eu vou Vai. colocar no meu canal do YouTube e vai ficar aqui no feed para você que não pôde estar aqui ao vivo, né? Viver um pouquinho dessa experiência, compartilhar com alguma mãe que você conheça, com alguém que está aí para ganhar neném, para ter esse conhecimento, sentir essa energia positiva, que sim, a nossa mente comanda muitas coisas, todas as coisas, né? Nós somos geridos por pensamentos, sentimentos e emoções. Então, o quão precisa estar bem essa mulher para que esse desejo de amamentar se concretize. Desde já, muito obrigado, Lilian. Foi uma noite muito agradável e obrigada a todos que estiveram aqui ao vivo e a todos que estarão compartilhando essas informações. Quem quiser conhecer mais o trabalho da Lilian, vou no post que eu fizer assim que eu terminar a live, marcar a Lilian, o Instagram dela, vai lá, visita. É uma página muito agradável, cheia de dicas bacanas, cheia de informação para você nunca mais se sentir seguro ou com medo ou com dúvida de amamentar. Só reforçando da questão psicológica, né? Como eu falei antes, a mãe passa por muitos processos, né? Tanto corporais quanto psicológicos. E ela precisa entender que esse processo vai passar, né? Além de tudo que está acontecendo com ela de vida nova, tem o período do luz puerperal, né? Que acontece uma mudança hormonal ali na mãe, que vai alterar muito a questão psicológica dela, até os 15 dias de vida do bebê, mais ou menos.
No momento ela vai estar rindo, no momento vai estar chorando, né? Ela não vai entender nada, mas é um processo natural que acontece. Ter um cuidado se isso se prolongar por muito tempo, né? Para não entrar aí numa depressão pós-parto, né? Que é muito importante porque o fator psicológico pode levar a isso, se ela não tiver ajuda. E Então, se muitos, né? ela tiver... Oi? A gente ouve muito, infelizmente, né, de muitas mães que Sim. acabam passando por isso. Exato. Então, até os 2 anos, essa mãe pode ter um processo aí de depressão, então sempre ficar bem atento, né? E entender que o corpo, a natureza, eles agem juntos para que tudo dê certo, né? Mas sim precisa de apoio, informação e desejo, né? E tudo no final dá certo. Por mais que seja difícil e que não seja como essa mãe desejou, mas sempre vai ter um caminho a ser percorrido, né? Se informe, busque ajuda, é muito importante ajuda profissional, não só a rede de apoio familiar, vizinhos, amigos, e sim a profissional também. É muito importante. Temos um hospital maravilhoso, temos consultoras, temos doulas, todos esses profissionais para ajudar aí essa mãe no puerpério. E Isso também quero aí. agradecer, né, esse convite maravilhoso, amei a nossa noite. Se as mães tiverem alguma dúvida, pode estar mandando mensagens lá no Instagram, tem o meu contato lá, que vai direto no meu WhatsApp. Precisou de ajuda, é só entrar em contato, podem repassar para outras mamães, futuras mamães, né, que estão passando por um período difícil, que a gente vai estar ajudando de alguma forma. E a Isso página aí. tem muita informação, conteúdo científico lá, tudo, né? Científico. Não é inventado, é o que é realmente correto. Dado, Então tem comprovado. bastante informação lá para a mãe começar um processo de estudo aí, se descobrir que está grávida, né? Já pode Já entrar pode lá pensar. para ir aprendendo sobre os assuntos aí da maternidade. Muito bem. Então, tá Muito bom? Vamos obrigada, encerrando. Tati. Obrigada a você. Abençoado final de semana. A você.